aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Aqui quem fala com vocês é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia e na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Agora a gente vai trabalhar questões envolvendo esse assunto. Presta bastante atenção. A primeira questão, ela diz o seguinte: a hemofilia é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo sexual X, presente em todos os grupos étnicos e em todas as regiões geográficas do mundo. Caracteriza-se por um defeito na coagulação sanguínea, manifestando-se através de sangramentos espontâneos que vão de simples manchas roxas, que são chamadas de equimoses, até hemorragias abundantes. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar. Antes que a gente analise cada uma dessas alternativas, eu quero que vocês entendam o que é hemofilia. Conforme a gente acabou de ler, hemofilia ela é gerada por um defeito na coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea ela é necessária, principalmente quando a gente tem algum tipo de ferimento, alguma lesão. Então, se a gente não tiver a coagulação sanguínea acontecendo normalmente, você pode sangrar até a morte, se esse ferimento não for estancado, né? Se não for parado esse sangramento. E, no caso, a hemofilia ela acaba gerando esse sangramento contínuo. Por isso que as pessoas que têm essa doença, né, essa condição genética, elas precisam estar em constante acompanhamento médico. Tá? Então, como ele falou aqui, ó, ela caracteriza-se por um defeito na coagulação sanguínea, manifestando-se através de sangramentos espontâneos, que vão de simples manchas roxas até hemorragias abundantes. E aí ele diz, com base no enunciado, nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que: letra A, o casamento de consanguíneos diminui a probabilidade do nascimento de mulheres hemofílicas. Uma informação que nós devemos saber é que a hemofilia ela é condicionada por um alelo recessivo, tá? É um alelo recessivo. E esse alelo ele está localizado no cromossomo X. Ele não está, por exemplo, a gente não pode encontrar o alelo para a hemofilia no cromossomo Y. Ele fica naquela região do cromossomo X que não é homóloga ao cromossomo Y, certo? Então, nós vamos encontrar o alelo recessivo apenas no cromossomo X. Aí ele fala assim, ó: casamento de consanguíneos diminui a probabilidade de nascimento de mulheres hemofílicas? Com certeza não. Porque se a gente sabe que o alelo, nesse caso, é um alelo recessivo, então quer dizer que em mulheres o alelo recessivo ele aparece, para que ele gere essa característica, essa condição genética, ele aparece em dose dupla, certo? Então imagina se eu pegar pessoas que têm parentesco próximo, a probabilidade de esses alelos recessivos se encontrarem vai ser maior. E se, por exemplo, homens receberem esse alelo, basta um, porque vamos lembrar que homens eles têm o par sexual XY. Então basta um único X para que ele possa ter esse alelo, para que ele possa ter essa doença. Se ele receber o único X que ele tem com esse alelo, aí ele vai ter essa condição. Então, se eu tiver casamentos consanguíneos, a probabilidade vai ser maior. E não, isso aqui não vai diminuir, não. Tá? Por isso que a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: pais saudáveis de filhos que apresentam hemofilia são heterozigotos? Pessoal, essa alternativa também vai estar incorreto. Tá? Vamos analisar a seguinte situação. Quando é que o indivíduo é hemofílico, tá? Pessoas do sexo feminino, elas podem ser homozigoto, dominante, e heterozigoto, certo? Nesse caso, esses dois genótipos aqui são genótipos de mulheres que não apresentam a hemofilia. Essa primeira aqui, ó, ela não tem o alelo da hemofilia. Já essa segunda, ela é normal, não tem hemofilia. No entanto, ela apresenta um alelo, ou seja,
ela é uma pessoa normal e portadora desse alelo. Então, esses dois genótipos femininos aqui são de pessoas, mulheres do sexo feminino, lógico, e normais para a hemofilia. No caso das mulheres que apresentam hemofilia, elas têm que ter os dois alelos recessivos, certo? Então, ela, nesse caso, vai ser hemofílica. As pessoas do sexo masculino, como ela só tem um único cromossomo X, né, que ela é XY, ela vai ter duas situações. Ou ela vai ser XHY, nesse caso, como o Hzão, ele corresponde à falta ou à ausência da hemofilia, a pessoa vai ser sexo masculino normal, tá, para a hemofilia. Os homens hemofílicos, eles basta ter um único cromossomo X com o alelo recessivo. Aí, nesse caso, ele vai ser hemofílico, tá, pessoal? E no caso dos indivíduos do sexo masculino, eles são considerados hemizigóticos, tá? Vamos lá. Lá no feminino a gente tem o homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Nos indivíduos do sexo masculino, não. Nós não temos esses tipos de genótipos aqui. A gente vai encontrar apenas indivíduos hemizigóticos. Aí eu tenho o hemizigoto dominante e o hemizigoto recessivo. Nesse caso, para a hemofilia, o indivíduo tem que ser hemizigoto recessivo, certo? Então, a letra C. A hemofilia ocorre com a mesma frequência entre homens e mulheres? Vamos olhar para o genótipo aqui que eu acabei de apresentar para vocês. É mais fácil eu encontrar mulheres com 2 Hzinho ou é mais fácil eu encontrar homens com apenas um único Hzinho? É mais fácil eu encontrar homens com esse alelo Hzinho aqui. Então, homens são mais propensos a adquirir a hemofilia, porque basta um alelo. A mulher, para que ela seja hemofílica, ela tem que ter os 2 alelos recessivos. Então, aqui, ó, a hemofilia ocorre com a mesma frequência entre homens e mulheres? Com certeza não, tá? Porque é mais difícil para mulheres serem hemofílicas, tá? Então, essa letra C está errada. A letra D. As crianças do sexo masculino herdam o gene da hemofilia do seu pai? Pessoal, onde é que está localizado o alelo da hemofilia? Ele está localizado no cromossomo X ou ele está localizado no cromossomo Y? Nós acabamos de ver no enunciado que o alelo que gera a hemofilia é um alelo ligado ao cromossomo X. Beleza, se eu sei dessa informação, eu também sei que homens herdam o seu cromossomo X, não é dos seus pais. Os homens, eles herdam o cromossomo X das mães. Então, os pais, eles não doam esse cromossomo X. Então, ó, crianças do sexo masculino herdam o gene da hemofilia do seu pai? Não, ele vai herdar o gene da hemofilia da sua mãe, porque a mãe é que é responsável por doar esse cromossomo, tá? Então, restou a letra E, tá? Mulheres hemofílicas são filhas de pai hemofílico e mãe heterozigótica para esse gene. Olha aqui, vamos imaginar aqui a situação. Ele está falando que mulheres hemofílicas são filhas de pai hemofílico. Eu tenho aqui ó, um pai hemofílico, ele é XDzinho Y. Eu vou tentar simular essa situação aqui para ver se está correto mesmo, a letra E, tá? Então, mulheres hemofílicas são filhas de pai hemofílico, tá aqui o pai hemofílico, e mãe heterozigótica. Vamos ver se esse cruzamento genético vai resultar numa mulher hemofílica, certo? Então, eu tenho XDzinho, aliás, XDzão com o XDzinho daqui, vai gerar uma mulher heterozigótica, certo? XDzinho com o Y vai gerar um homem hemizigoto dominante, certo? Nesse caso, ele é um homem sexo masculino, lógico, normal, ok? Aí eu vou pegar XDzinho com XDzinho, vai gerar uma mulher, né, vai ser homozigoto recessivo, uma mulher hemofílica, tá? E, por último, XDzinho Y, um homem, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu utilizei a letra D, mas a gente deveria utilizar a letra H, certo? Então,
tanto faz a letra aqui, tá bom? Então, ficou um indivíduo com hemofilia, tá, do sexo masculino. Aí ele fala aqui, mulheres hemofílicas são filhas de pai hemofílico e mãe heterozigótica. Como a gente pode observar aqui, ó, mulheres hemofílicas. Realmente ela é filha de pai hemofílico e mãe heterozigótica, tá ok? Ok, pessoal, então nós vamos agora dar continuidade a essa próxima questão aqui, tá? Ela diz o seguinte, uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem também de visão normal. Lembrando que o daltonismo é uma doença de herança ligada ao sexo feminino e a probabilidade é de que. Então vamos aqui analisar a seguinte situação. Antes que a gente lê essas alternativas, ele fala aqui que, ó, uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico. Para a gente tentar responder essa questão, a gente vai utilizar uma técnica utilizando uma árvore genealógica, tá? Que a gente chama em biologia de heredograma, certo? Heredograma. No heredograma, nós fazemos a representação dos casamentos que foram acontecendo ao longo das gerações. As bolinhas aqui que vocês podem observar são indivíduos do sexo feminino. E os quadrados são indivíduos do sexo masculino, ok? Quando você estiver observando um desses indivíduos destacados, no caso aqui, ó, esse indivíduo aqui ele está destacado. Quer dizer que ele foi afetado pela característica que a gente está estudando na questão. A característica que a gente está analisando aqui na questão é a presença ou a ausência do daltonismo, certo? Então, como vocês podem observar aqui no enunciado, ele fala aqui, ó, uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico. Eu imaginei aqui essa mulher, tá? Como ela é de visão normal, eu não destaquei ela. Ela tá, a bolinha ficou branca, tá? Ela não tem essa característica do daltonismo. Então, uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico. Tá vendo aqui, ó? Aqui são os pais dessa mulher. Está acontecendo o casamento entre esses dois. Em biologia, aqui nessa árvore, casamento representa sexo, ok? Então, esses dois fizeram sexo e tiveram essa filha, ok? E aí, essa mulher, ela é de visão normal e ela tem o pai com o daltonismo, ok? Então, ela casou-se com um homem também de visão normal. Então, eu estou representando o casamento por essa linha aqui que está passando diretamente para esse indivíduo aqui do sexo masculino. Então, ela casou com um homem de visão normal. Lembrando que o daltonismo é uma doença de herança recessiva ligada ao sexo feminino. Aí ele quer saber, vamos ver aqui o que pode acontecer se essa mulher casar com esse homem. Primeiramente, a gente tem que saber quais são os genótipos dos indivíduos que são normais e dos indivíduos que são daltônicos. Então, vamos lá. Olhando aqui, ó. Quem é do sexo feminino, para ter a visão normal, veja, ela vai ser homozigoto dominante, vai ser heterozigoto, e no caso do sexo masculino, é um indivíduo hemizigótico dominante, ou seja, ele não tem nenhum alelo recessivo, ele só tem apenas um único cromossomo X com o alelo dominante, ok? Então, são indivíduos do sexo da visão normal, não daltônicos. Já quem é daltônico, para ser do sexo feminino daltônico, tem que ter dois alelos recessivos, XDzinho, XDzinho. E para ser do sexo masculino, que é daltônico, tem que ter apenas um único alelo, que é o XDzinho Y. Ok? Como essa mulher ela é de visão normal, eu vou representar aqui o genótipo dela da seguinte maneira. XDzão, X traço. Aí você me pergunta, mas por que tem um X e um traço aqui? Porque no lugar desse traço, pode ser um Dzinho ou uma letra Dzão maiúsculo, certo? Porque como vocês podem perceber, quem é normal do sexo feminino pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Eu não sei qual é o genótipo real dela aqui, por isso eu deixo um traço, certo, pessoal? Mas na questão diz que o pai dessa mulher, ele tem o daltonismo. Olha aqui, ó, ele está afetado. Se ele é afetado, para ser do sexo masculino afetado,
é XDzinho Y. Então, vou colocar ali, ó. Ele é XDzinho Y. Então, esse XDzão aqui, ela só pode ter recebido da sua mãe. Porque o pai dela só tem um cromossomo X e esse único cromossomo X já tem um alelo recessivo. Então, essa mãe dela vai ser, olha aqui, ó, XDzão, X traço, ok? Então, essa mulher só pode ser heterozigoto, porque o XDzão ela recebeu da sua mãe e o XDzinho ela recebeu do seu pai. Tá certo, pessoal? Então, ela casou com um cara de visão normal. Para ser um cara de visão normal, ele só pode ser XDzão Y, ok? Então, agora eu posso fazer esse cruzamento aqui entre esses dois e ver as possíveis probabilidades. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vou cruzar um indivíduo heterozigoto, lógico, sexo feminino, com um indivíduo hemizigoto dominante, ok? Então, vou pegar esse XDzão com XDzão, vai gerar um genótipo homozigoto dominante. XDzão com Y vai ficar indivíduo sexo masculino, sem ser daltônico, né? Vai ser normal. Depois, XDzinho com XDzão, sexo feminino heterozigoto, ou seja, divisão normal. E por último, XDzinho Y vai ficar um indivíduo do sexo masculino, tá? Com o daltonismo. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui metade dos indivíduos dessa prole vai ser portadora. Só que apenas, olha aqui, ó, apenas um indivíduo, que é um indivíduo do sexo masculino, vai ser daltônico. Então, ó, eu tenho dentre os indivíduos do sexo masculino, eu tenho metade vai ser daltônico e metade vai ser normal. Como a gente pode perceber, vai ser a letra D. Metade dos meninos, filhos do casal, vai ser daltônica. Tá certo? Vamos aqui para a próxima questão. Os indivíduos de uma população, de uma pequena cidade, fundada por uma família de europeus, são frequentemente frutos de casamentos consanguíneos. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresentam membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva, com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independentemente do sexo, vai ser afetada. Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção de indivíduos afetados, qual é o tipo de herança da doença descrita no texto? Então, percebam que ele descreveu aqui um casamento e ele descreveu a sua provável prole aqui, ó. Famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene. 50% da descendência, independentemente do sexo, vai ser afetada. Ele quer saber que tipo de herança é essa. Se é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, se vai ser uma herança dominante ligada ao cromossomo X, uma herança recessiva ligada ao cromossomo Y, uma herança recessiva autossômica ou uma herança dominante autossômica. Pessoal, conforme a gente viu a descrição, vai ser uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho pais afetados, ok? Casado com uma mulher heterozigótica. O que foi que deu aqui no resultado? Eu vou perceber que eu tenho 50% dos indivíduos dessa prole vai ser afetado, que nem a gente observou aqui no nosso enunciado. 50% da descendência, independentemente do sexo, vai ser afetada. Então, a gente pode perceber que nessa prole, metade dos filhos com certeza vai ser afetada. Herança recessiva ligada ao cromossomo X. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e aguardo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.